O diabo, ele tem poder sobre as nossas vidas, nós que estamos em Cristo? Muitos usam a passagem de Jó, né, para dizer que sim, sim, ele tem, ele pode tocar em nós, ele pode, né, nos ferir, pode nos tocar. Mas vamos ler no capítulo 9, no verso 33 de Jó, que diz assim: Não há nenhum mediador entre nós que pudesse pôr a sua mão sobre nós dois, ou seja, que pudesse nos aproximar. Ou seja, Jó está falando que não havia nenhum mediador entre ele e Deus, não havia ninguém que fizesse essa mediação. Logo, Jó estava só, não havia esse mediador, essa mediação. No capítulo 34, no verso 23, diz: Se com ele houver um anjo, um intercessor ou um mediador entre mil, para declarar ao homem o que é justo e verdadeiro a seu respeito. Outro verso também que fala também de um mediador, de alguém entre Jó e Deus, né, uma mediação. Outros usam, né, aquela passagem de Mateus 12, 39 a 45, que fala sobre os demônios que andavam por lugares áridos e depois retornaram para sua casa, encontraram limpas, né, e ali foram e trouxeram, né, outros piores, né, do que eles. Devemos lembrar também que o Espírito Santo não havia descido, né, e que quando Jesus falou isso, ele estava falando a fariseus e escribas, né, ele já começa chamando eles de geração má e adúltera, pois eles não criam no que Cristo falava. Né. Faz uma comparação até com, né, os homens de Nínive e com a rainha do sul, que ouviu Salomão, e os homens de Nínive que ouviram, né, Jonas. E Jesus falou: Eis aqui um maior do que Jonas e Salomão. E termina chamando de geração perversa, ou seja, eles não criam em Jesus. Em 2 Coríntios 4,4 diz: Nos quais o Deus deste século cegou a mente daqueles que não creem, ou seja, atuou novamente naqueles que não creem. Né? Então, o que a gente vê com base nisso? Que o diabo atua, mas atua naqueles que não creem em Cristo, atua naqueles que não têm Cristo em sua vida, né? Naqueles que não têm o Espírito Santo. Hoje nós sabemos que onde habita o Espírito Santo não habita demônios. Uma pessoa que realmente está em Cristo, demônio nenhum pega ela, não fica possessa. Isso é fato. No Novo Testamento não existe cristão que ficou possesso. Se você realmente crê em Cristo, o Espírito Santo habita em você, não existe demônio que more dentro de você. Esse negócio de que o Espírito Santo vem e sai, isso não existe. Isso era no Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, mas não morava na pessoa. Vinha sobre e depois saía. Hoje ele habita em nós. Então nós temos que entender isso, os que cremos. No livro de 1 João 5,18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, né? Mas guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Né? Ou seja, aquele que está em Cristo, ele se guarda, aquele que está em Cristo, ele é santificado por Cristo. Cristo nos santificou, Hebreus 10,14 diz. Né? Hebreus 2 também eu não me recordo qual versículo, mas também diz que nós somos santificados por Cristo. E o maligno não nos toca. Logo, nós sabemos que o maligno não pode nos tocar. Né? Ele lança dardos, ele pode tentar de várias formas, né, nos atingir, mas ele não pode nos tocar mais como fez em Jó. Né? Não podemos ficar possesso como algumas figuras, né, do Antigo Testamento. Nós temos essa certeza em Cristo Jesus. Né? No livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, diz: E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para, através da morte, ele destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Cristo, através da morte, destruiu o diabo. Para nós que estamos em Cristo, o diabo foi destruído, não tem mais poder sobre nossas vidas. Nós pertencemos a Cristo, ninguém nos arrebata da mão dele. Então, o diabo não tem poder sobre nossas vidas. Entendeu? Se estamos em Cristo, o diabo não tem poder sobre nossas vidas. Simples, pronto. Não tem nada mais. Cristo destruiu o diabo na cruz. Simples.